Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante e adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho um propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla, intuitiva, então abrace aquilo que casa com o seu momento e coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Eu vou começar com o tarô das bruxas, depois o baralho cigano, depois o oráculo das intenções, combinado? Então vamos ver, vamos nos conectar com a nossa intuição, vamos ver qual que é o conselho para o dia de hoje. Vamos lá, por favor, oráculo. O Cavaleiro de Bastões, que fala sobre impulso, vontade, determinação, foco. É interessante porque quando eu vejo um Cavaleiro de Bastões e o Ás de Bastões aqui no fundo do deck, me veio assim, meio que intuitivamente, uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu tô vendo essa energia do fogo, de cores escuras e vermelhas. Senta que lá vem a história. Tô sentindo agora que é pra contar essa história. E isso me lembra muito a força de Exu, né? Pra quem conhece e tudo mais, que é aquele fogo. Hecate também tem a energia do fogo, da luz, ali daquela luz nas sombras, e me lembrou uma história. E eu tô sentindo agora que eu devo contar. Então vamos lá. E vai ser um conselho dentro dessa história. Pode ser? Porque o Cavaleiro de Bastões, ele fala sobre muito a gente dar fogo, dar ânimo o que a gente sonha, o que a gente quer. E o Ás de Bastões são as oportunidades que a vida pode trazer. E eu lembrei agora de um caso que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás e que se chama Presente de Exu. Eu conto essa história falando isso, que o título dela é o Presente de Exu. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com as cartas, eu tinha muita insegurança de que, será que eu tô sendo guiada certo? Será que eu tô ouvindo a minha intuição? Será que é isso mesmo? E todos os dias eu meditava os meus chakras para alinhar, meditações para me conectar com a minha intuição, mas mesmo assim eu não me sentia muito confiante, né? E eu sigo a bruxaria natural, o Hecate, mas eu também sigo a Umbanda. E num episódio desse, eu fui num terreiro, eu ainda só visitava os terreiros e tudo mais, e um Exu me atendeu. E ele fez aquele atendimento e no final ele falou assim: semana que vem, eu vou te dar um presente. Pensa bem no seu presente, porque vai ser um presente que vai te ajudar muito. É aquilo que você sempre sonhou, que você sempre quis. E receba, você é merecedora disso. Deu uma gargalhada, acabou o atendimento e eu fiquei pensando assim: nossa, eu vou ganhar um presente de Exu que eu sempre sonhei. Será que eu vou ganhar na loteria? Será que eu vou ganhar um carro zero? Será que eu vou ganhar uma casa? E eu fiquei pensando muito nisso. E, meu Deus, e eu confio muito na espiritualidade. E se a espiritualidade fala que vai te dar um presente, ela vai te dar um presente. E aí eu tô associando aqui o Cavaleiro de Bastões, que fala sobre os nossos sonhos. E eu fiquei pensando muito tempo: gente, como que eu vou ganhar esse presente? Será que vai vir uma herança milionária em algum lugar? E foi passando os dias e nada de acontecer. Nada de acontecer. Pelo contrário, a minha semana foi uma semana muito complicada, sabe? Parecia que as coisas estavam desmoronando. E eu tenho um casal de avós, né, que eu carrego no meu coração, amo demais meus avós, e eles estavam passando por alguns problemas com a casa onde eles moravam. E eles precisavam alugar outra casa. E eu, neta mais velha, quem que muitas vezes vai ajudar é a neta mais velha. E eles estavam fazendo uma negociação com uma casa. E que, quando meu avô falou, eu senti algo estranho. Mas eu falei: vô, vamos lá, vamos ver essa casa. E quando eu cheguei na casa, eu senti algo mais estranho ainda. E todo mundo: não, é isso aí, a gente já tá fechando a casa e vai dar tudo certo. E eu ali, tem coisa estranha aí. E eu não consegui entender. Só que o meu corpo, sabe, eu sentia umas coisas diferentes no meu corpo. E tem coisa estranha, vô, tem coisa estranha aí. Meu vô: não, tá tudo bem, a gente vai mudar, é gente boa, esse pessoal que tá alugando. E eu falei: busca a ficha criminal do dono desse imóvel. Meu avô: por quê? Mas como? Não tem nada a ver. Eu falei: só faz. É isso que eu estou sentindo. E quando ele buscou, ele viu que a pessoa estava mais enrolada do que carretel de pipa. E a pessoa estava sendo procurada.
E aquela casa, ela ia trazer muitos problemas para os meus avós, idosos, já com problemas de saúde, já com várias questões ali. E aquela pessoa poderia ser uma pessoa muito prejudicial para os meus avós, porque era uma pessoa que estava sendo até procurada. E nesse momento eu tinha um cordão que era uma cruz toda feita em ametista, que eu amava. E esse cordão arrebentou e eu fiquei muito triste, que era um amuleto para mim. E assim que eu virei as costas, eu ouvi uma vozinha falando, seu presente tá aí. E o meu presente tá aí. Fui para casa e eu comecei a pensar, o que eu tenho todos os dias pedido para a espiritualidade? Que confirme a minha intuição, que me dê caminhos para eu ter acesso à minha intuição. Então, pela minha intuição, eu consegui ser uma boa taróloga, a minha independência financeira, realizar muitos sonhos, ganhar as coisas que eu achei que eu ia ganhar do Exu lá atrás. E aí eu entendi que a gente não ganha o que o nosso ego quer. A gente ganha o que o nosso coração realmente deseja todos os dias. Esse é o fogo interno que traz as oportunidades. Enquanto eu fiquei naquele muro, naquela barreira de achar que o carro era o maior presente, uma herança era o maior presente, na verdade o que eu estava pedindo todos os dias era que eu tivesse plenitude com a minha intuição para eu fazer um bom trabalho e realizar aquilo que eu queria. E depois desse dia, eu entendi que esse presente foi muito especial. Porque as sensações que eu tive ao perceber o problema, sem nem saber qual era a minha intuição. A vozinha que veio na minha cabeça pedindo para fazer tal coisa, era a intuição que conversava comigo, que conversa comigo. E aí, uniu. Aquilo que eu estava pedindo há muito tempo, que através de meditação, através de exercícios, através de orações, ela veio como um presente da espiritualidade para mim. E através disso, eu pude ajudar pessoas que eu amava. Então, eu tenho algumas coisas para dizer com essa história. Primeiro que o meu desejo era que através da minha intuição, através do meu trabalho, eu pudesse ajudar quem eu amava. E hoje, cada consulente meu, eu carrego no meu coração com muito amor, com muito carinho. E eu sei que Nábia ajuda as pessoas que ama. E quando eu me toquei disso, eu fui com a cara e coragem. E eu fui crescendo, evoluindo, conquistando as minhas coisas que eu achei que ia vir de mão beijada como um presente. Então, o que eu tô querendo contar com essa história é que, primeira coisa, o que o seu coração tem manifestado todos os dias de desejo? Se você quer receber uma oportunidade, um presente da espiritualidade, porque os naipes de bastões têm muito disso, né? Do fogo. Lembre-se que você vai receber aquilo que o seu coração está desejando. E quando você se sentir um pouco injustiçado pela vida ou pela espiritualidade, ou acha que você não recebe bênçãos, saiba que a espiritualidade, ela não vai te dar tudo de mão beijada. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Se fosse assim, as coisas não precisariam de evolução, de crescimento. A espiritualidade, quando a gente pede, ela dá caminhos. Ela dá formas para a gente conseguir chegar lá. Mas, se a gente não tem a humildade de perceber que muitas vezes o que ela está entregando para a gente são as ferramentas, e a gente, com toda a arrogância humana, acha que tudo tem que ser de mão beijada, a gente perde a oportunidade que aparece. E aquele fogo do impulso que leva a gente para caminhos positivos se apaga. Então eu não sei para quem que eu tô dizendo isso. É uma mensagem muito íntima minha, porque foi um caso dos muitos causos que já aconteceu comigo, mas que trouxe para mim oportunidades maravilhosas. Então, o que eu venho com a mensagem hoje é o que você tem pensado e pedido todos os dias. São coisas boas? São coisas ruins? Será que você não tem focado muito no resultado final e esquecido que a única pessoa que pode chegar lá é você? E quando você pede, você tem que pedir caminhos e ferramentas para chegar lá? Que ninguém vai fazer isso por você?
Você é o cavaleiro que está em cima desse cavalo, indo em busca dos seus sonhos? Quando você percebe isso, você entende que tudo começa a conspirar a seu favor, porque você já está pronto. Então, quando a espiritualidade te prometeu um presente, ou falar que está te dando uma bênção, receba. Receba, mas sem aquele filtro humano da vaidade do ego. Receba acreditando que, como uma mãe, que toda a espiritualidade é, ela está ali para te fazer evoluir, crescer. Então, se você está atrás de um emprego e acha que a espiritualidade está sendo ingrata com você, porque te prometeu, porque te disse isso, te disse aquilo, e não veio, saiba que pode estar já aí do seu lado acontecendo, para que você consiga traçar o caminho para aquilo. Se você está pedindo um amor, por exemplo, e está triste porque a espiritualidade não te deu, pensa bem se você está olhando para todos os lados da questão. Pensa bem se as pessoas que a espiritualidade tirou do seu caminho realmente eram pessoas boas para você. Seja mais grato às oportunidades que a vida dá para que você possa, pelos seus próprios pés, caminhar. Porque a realização que eu tenho hoje, de ter as coisas que eu achei que eu fosse ganhar no dia do presente do Exu, é muito maior se tivesse vindo de mãos beijadas. Já teria se perdido no tempo e eu não teria tido a minha evolução profissional que me fez conquistar e ser tão feliz. Então, com essas energias, eu nem vou abrir mais oráculo, vou finalizar aqui esse conselho de domingo, vamos dizer assim, para gente observar mais os detalhes. E nesses detalhes a gente ser mais grato pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Vocês não acham que naquele movimento de eu descobrir as coisas lá da casa de aluguel, eu fiz sorrindo? Não. Eu fiz muito brava, eu fiz com muito medo. Não foi fácil, não. Poxa, eu tive que ir lá falar com um rapaz que eles não queriam mais a casa, eles já estavam de mudança. Já estava ali, ó, para colocar as coisas. Eu senti medo. Claro, eu ia lidar com uma pessoa que eu já sabia que era perigosa. Para convencer uma senhorinha idosa de que aquilo ali era perigoso para ela, sendo que ela estava com pressa de mudar, precisou de muito jogo de cintura. Só que eu tive as ferramentas necessárias para ajudar aquelas pessoas e tive a resposta que eu tanto buscava para hoje fazer o que eu faço com tanto amor. Então, quando vier desafios, quando vier problemas, quando vier situações ali que você fala, poxa vida, mas por que esses obstáculos? Tudo faz parte de um processo, para que lá na frente seja tudo muito bom. Porque falando com aquele homem, eu descobri que eu sou muito mais corajosa e protegida do que se possa imaginar. Porque lidando com os meus avós e tentando explicar para eles a situação, eu descobri que eu era muito mais empática, amorosa e paciente do que eu poderia imaginar. Porque ajudando eles a achar outra casa, porque nesse mesmo movimento eu fui em busca de outra casa e a gente conseguiu, eu descobri que eu sou muito virona e rápida e que eu consigo, se eu colocar movimento, força, vontade. Então, tudo isso lá atrás que aconteceu, hoje me ajuda nos meus atendimentos. A ter empatia, a ter paciência, a ser virona algumas vezes, a pensar rápido e a ter coragem. Porque quando a gente liga essa câmera aqui, seja para uma leitura grande, seja para um consulente lá da China, da França, e a gente não sabe o que está por vir, precisa de muita coragem. Porque a gente pode pegar uma pessoa que simplesmente precisa de um direcionamento, como a gente pode pegar uma pessoa que está muito quebrada e que precisa das palavras certas, no momento certo, e que pode florescer de novo. Então, tem que ter muita coragem para a gente respirar fundo e ser um instrumento de verdade, de luz, de palavra. Então, estou usando o meu exemplo, mas coloque na situação da sua vida. Às vezes essas travas, esses desafios, eles não estão aí para te travar, para te parar, ou para fazer você acreditar que a espiritualidade não está com você. É porque tudo que você superar de desafio aí agora, lá na frente, vai ser uma oportunidade de fazer o que você quer fazer de forma plena. Se você está vivendo um amor, se você está sofrendo por um amor, por uma pessoa que foi embora, por uma pessoa que foi cafajeste, canalha ou coisa do tipo com você, saiba que com essa pessoa você aprendeu coisas que você não permite mais ali na frente, para você chegar de verdade à felicidade. Porque Deus, a espiritualidade, deusa,
Eles querem que a gente seja feliz, mas eles querem que a gente seja feliz consciente, responsável, com sabedoria, com aquela responsabilidade de saber quem somos de verdade, de buscar cura e sabedoria. Então, vamos ser mais gratos e observar os detalhes, observar de fato o que a gente está manifestando, o que a gente quer, porque é a espiritualidade. Se ela te promete, ela cumpre. Então, pensa bem no que você tem pedido e manifestado. E receba de mãos abertas tudo o que vem, mesmo que venha mascarado de desafio. Pode ser uma grande bênção, tá bom? Essa foi a leitura do nosso dia. Espero ter te ajudado. Te vejo na próxima leitura. Um grande beijo. Fica com Deus e com a deusa. Tchau, tchau.